Voltamos aqui com a nossa quarta aula da nona semana. Hoje o nosso eixo é números e álgebra e vocês já estão sabendo que o nosso tema é a hora da revisão. Bem, o que vai acontecer nessa hora da revisão? Conversei com os professores que tiram as dúvidas de vocês e vi que eles me falaram que vocês têm muitas dúvidas em dois conteúdos lá do começo que a gente iniciou. Então eu trouxe esses conteúdos para a gente dar uma reforçada a mais e tá ajudando mais ainda no aprendizagem de vocês. Olá, criançada, chegou a hora da revisão. Tudo que aprendemos, né? Revisar tudo que aprendemos no Ensino Naruto. Então vamos lá, nossa aula. Esse é o tópico da nossa aula dessa semana. Nós vimos esses três temas, porém não iremos revisar nenhum desses três, porque essas aulas estarão na plataforma e vocês podem dar lá, clicar lá e estudar passo a passo, ok? Então o eixo que a gente vai dar uma revisada é no eixo números e álgebra. E vamos lá ver quais são as habilidades. As habilidades são: a primeira habilidade, ler e escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezena de milhar, certo? Está no eixo números. A segunda habilidade, que no caso é a quinta, a 15ª, que está no eixo de álgebra, determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolva as operações fundamentais com números naturais, certo? Então nós vamos revisar essas duas habilidades do eixo números e do eixo álgebra, a primeira do eixo números e a 15ª do eixo álgebra, ok? Então vamos lá, começando com a primeira habilidade, ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das dezenas de milhar. Lembram disso? Eu acho que sim, eu acho que vocês lembram desse diagrama ou desse, podemos dizer, quadro espetacular de classes e ordens, certo? Veja o exemplo. Eu tenho aqui, deixa eu pegar minha caneta misteriosa, que essa semana não tá me ajudando. Semana a caneta misteriosa tá ruim comigo, né? Temos o número 45.698. Ele está posto dentro de um quadro valor-lugar. A gente pode chamar também ele de QVL. É uma sigla que a gente dá para quadro valor-lugar, simbolizando também, né? O valor posicional, o quadro que é eu posso dizer até planificação dos valores, classes e ordens, e o lugar que cada uma ocupa, certo? Então eu tenho o número 8 representando as unidades. Acho que vocês lembram aqui que sempre quando eu passava no conteúdo lá, eu gostava de colocar, né, a unidade, dezena, o valor posicional que cada número ocupa na sua ordem. Lembram disso? Se não lembram, vocês podem estar digitando lá no YouTube novamente, pesquisando, tá? Aqui eu tenho dezena de milhar. Dezena de milhar, professor, tem certeza? Aí viu como vocês estão lembrados? Não é dezena de milhar, aqui é dezenas apenas, porque ainda continuo na classe das unidades simples. Então eu tenho 9 dezenas. Aqui eu tenho centena de milhar. Não, professor, eu lembro muito bem que aqui somente centena. Por que, professor, que é somente centena? Porque ainda permanece na primeira classe, que é a classe das ordens das unidades simples, né? Ó, eu tenho a classe das unidades simples, que é formada por 3 ordens: unidade, dezena e centena, certo? Agora sim eu tenho unidade de milhar e dezena de milhar. A unidade de milhar representada pelo algarismo 5 e a dezena de milhar representada pelo algarismo 4. Professor, você falou de QVL, quadro valor lugar. Sim, esse é o quadro valor lugar e eu posso representar o valor que cada um representa na sua ordem. O número 8, deixa eu pegar meu pincel vermelho. O número 8 está representado na classe das unidades, porém ele vale 8 unidades. Ou pode ser até uma multiplicação 8 vezes 1, que também resulta no resultado 8. Lembrando que o número 1 é sempre e foi, sempre será e sempre foi o valor, o elemento neutro da multiplicação, tá? Então, eu tenho o número 8 representando, aliás, unidades simples. Eu tenho o número 9 representando as dezenas nas classes das unidades simples. 9 dezenas, que é igual a 9 vezes 10, ou 90 unidades. Eu tenho centena, representando 6 centenas, que é o algarismo número 6, que está na ordem das centenas, ou até mesmo 6 vezes 100, que é igual a 600 unidades. Tem o número 5 representando unidade de milhar. 5 unidades de milhar é a mesma coisa que 5 vezes 1000, porque uma unidade de milhar é 1000. Então, 5 unidades de milhar é 5 vezes 1000, que é igual a 5.000 unidades. 4 dezenas de milhar. Uma dezena de milhar, pessoal, equivale a 10.000. Uma dezena de milhar. Se eu tenho 4, é 4 vezes 10.000, que é um valor de 40.000.
certo? Pessoal, aqui nós estamos estudando, como já falou, até dezena de milhar. Eu estou lembrado que no começo eu estava com o quarto e quinto ano e vocês viram, se eu não me engano, até centenas de milhar. Mas não tem problema, tá? Uma casa a mais, uma ordem a mais não irá fazer diferença, tá? Irá apenas agregar ainda mais no conhecimento de vocês. Ok, ok? Então, não podíamos deixar de falar do ábaco. Professor, quem é o ábaco? O ábaco é um instrumento matemático que nos possibilita identificar classes e ordens, certo? Vamos analisar o ábaco A, B e C e analisar o que ele está nos dizendo. O ábaco A, ele tem um valor colocado nele. Na ordem das unidades, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Então, eu vou colocar aqui o número 5, ok? Na ordem das dezenas, eu tenho apenas uma bolinha. Então, eu vou colocar aqui o número 1. Nas centenas, eu tenho 3 bolinhas. Eu vou colocar o número 3. Nas unidades de milhar, eu não tenho nenhuma. Então, eu coloco o número 0. E nas dezenas de milhar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formando nesse exato momento o número 60.315. Tá? Então, para que serve o ábaco? O ábaco é um instrumento matemático que serve para identificar classes de ordens e até mesmo valor posicional, certo? Então, aqui há uma breve relembrada. Professor, você não falou das classes e ordens. A gente já falou de classes de ordem, criança. Vocês lembram? Uma classe ela é composta por 3 ordens. Unidade, dezena e centena. Eu vou colocar esse valor aqui, 60 mil, aliás. 315. Para a gente compor as classes que ele tem. Como eu falei para vocês, uma classe é formada por 3 ordens. Eu tenho 1, 2, 3. 315 forma a classe das unidades simples. Vou colocar aqui bem bonitinho. Classe das unidades simples, certo? Eu formei aqui a classe das unidades simples. Professor, mas aqui não tem 3 ordens, tem apenas 2, que é unidade de milhar e dezena de milhar. Não tem problema. Uma ordem, ela representa uma classe, sabiam disso? Lembra que eu falei para vocês? Um número em uma ordem representa uma só classe. Então, 2 algarismos representam ali duas ordens. Nesse caso, estão representando a segunda classe, que é a classe das unidades de milhares, certo? Classe das unidades de milhares. Deixa eu botar uma barrinha vermelha aqui para diferenciar. Certo? Então, classe das unidades simples e classe das unidades de milhares. É o nosso conteúdo de hoje. Como eu falei para vocês, não deixaríamos de trabalhar com o ábaco, que é um instrumento muito importante na matemática. Vamos lá analisar esse segundo ábaco da letra B. Nas unidades, eu tenho uma bolinha, que representa o número 1. Nas dezenas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Então, representa aí o número 5. Nas centenas, eu não tenho nenhuma. Então, é 0. Unidade de milhar, eu tenho 2. E dezena de milhar, eu tenho 4, formando aí o número de 42.051, certo? Esse é o ábaco da letra B. E na letra C eu tenho nas unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. 6 bolinhas na letra C, no ábaco, né, das unidades. E na letra D eu tenho 3. Letra C eu tenho 4. Na letra unidades de milhar, né? Eu falei letra C, mas aqui é centenas, tá bom, gente? Unidades de milhar eu tenho 5. E nas dezenas de milhar eu tenho 2, formando aí o número 25.436. Qual estratégia você utilizou para descobrir essa relação? Bem, como o professor já utilizou essa estratégia, é a estratégia de que o ábaco, como já falei para vocês, representa classes de ordens e valor posicional. Eu apenas usei a estratégia Pauling. Olha, pronto, estratégia Pauling, que é contando e colocando um algarismo em cima. Uma estratégia simples aí, tá, gente? Então, contei aqui quantas bolinhas tem, fui enumerando lá em cima e chegando ao valor respectivo. A letra A, qual número... Vamos pegar aqui letra A, não, gente. Vamos colocar aqui qual número, qual ábaco representa o valor 42.051. É o ábaco B. Então, vou colocar aqui a letra B. Qual ábaco representa o valor de 25.436? É o ábaco C. Está aqui, 25.436. 60.315 é o ábaco A, certo? Então, o ábaco ele é muito importante
na estrutura de classes e ordens de valor posicional. Belezinha? Então é isso, é uma revisãozinha simples, básica. Vocês verão ainda sobre classes e ordens nos links lá da nossa plataforma, que estão os links complementares, ok? Vocês serão abordados ainda mais conteúdo sobre esse. Vamos lá agora para a nossa habilidade 15 do eixo álgebra, que é determinar um número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações fundamentais com números naturais. O que é igualdade? Igualdade significa equivalência, ou seja, o que está no primeiro membro também deve estar no segundo, né? Ou então é igual, equivale à mesma quantidade que está no segundo membro. Professor, mas o que é membro? Gente, membro é isso, ó. Eu vou colocar aqui. Vocês estão vendo esse sinal de igualdade? Já vimos que igualdade, né, significa equivalência. Então, o sinal de igual está dizendo assim, ó, alguma coisa que está do lado direito, aqui que é chamado primeiro membro, lado direito não, nesse caso, lado esquerdo. No lado esquerdo é igual ao que está no segundo membro, que é o lado direito. Certo? Isso é igualdade na matemática. É como se fosse uma balança. Se eu pegar uma balança aqui, deixa eu criar uma balança aqui. Eita, mas essa balança ficou bonita, viu, gente? Vou pegar uma balança. É como se eu falasse aqui para vocês. Se eu colocar 2 laranjas nessa balança e uma nessa, a igualdade estará... essas laranjas sendo iguais. A igualdade estará correta? Claro que não. Porque se eu colocar 2 desse lado, a balança irá pender, ó. Irá pender para o lado que está mais baixo, não é? Mas que tem mais peso. Então, aqui não tem uma igualdade. Para me ter uma igualdade, eu teria que colocar 2 laranjas aqui e 2 aqui, sendo do mesmo peso. Certo? Aí sim a balança ficará em equilíbrio e terá uma igualdade. A mesma coisa acontece com o valor desconhecido. Eu estou falando que um peixinho mais 6 é igual a 6 mais 7. Eu posso encontrar o resultado de 2 maneiras. Eu posso cortar o número 6 aqui e o número 6 aqui, e eu vou saber que fica um peixinho é igual a 7. Não posso? Posso, ó, já encontrei o valor do peixinho. Ou também posso fazer de outra maneira. Eu posso perceber e utilizar a operação inversa da adição. Qual é a operação inversa da adição, gente? É a subtração. Eu posso fazer o seguinte. O peixinho mais 6 é igual a 6 mais 7. Quanto é 6 mais 7? Quem respondeu 13, acertou. 13. Então, eu posso pegar 13 e subtrair menos 6. 13 menos 6 é igual a 7. Então, utilizo também a operação inversa da adição, que é a subtração, certo? Então, de qualquer forma, eu posso encontrar o valor posicional. Vamos lá? Complete as lacunas com números de forma a deixar as igualdades verdadeiras. Como eu falei para vocês, igualdade é quando tudo são igual. Olha, 12. Olha, os dois lados, né? Os dois membros da igualdade são iguais. 12 mais 7 é igual a 10 mais quanto? 12 mais 7 é 19. Qual número eu somo 10? Que vai dar o resultado também 19. O próprio 9. 9 mais 10 é 19. 12 mais 7 é 19. Então, a igualdade, para ser verdadeira aqui, eu tenho que somar 10 mais 9 para essa igualdade ser verdadeira. 15 mais quanto é igual a 25 mais 7? Quanto é 25 mais 7? 25 mais 7 é 32. 15 mais quanto vai dar 32? Pensa aí. Lembrando que eu falei para vocês que eu posso utilizar a operação inversa. Nesse caso, eu somo 25 mais 7, que é 32, e subtraio menos 15. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. 25 mais 7 é igual a 32. 32 menos 15 é igual a quanto? 2 eu não posso tirar, vou pedir emprestado aqui o 3. Vai ficar 2 e aqui vai ficar 12. Como eu falei para vocês, sempre pede uma dezena. Nesse caso, pedir uma dezena fica 2 mais 10, que é igual a 12. 12 menos 5 é igual a 7. E 2 menos 1 igual a 1. Então, nesse caso, 15 mais 17 é igual a 25 mais 7, que também o resultado dará 32. O restante dessa atividade eu vou deixar para vocês fazerem e mandar no meu PV, ok? Ok? Eu vou esperar e eu vou cobrar lá no grupo, certo? Então, aqui chegamos ao final da nossa aula. Vocês verão no vídeo complementar classes e ordens e valor desconhecido, ok? Estarão lá no link da plataforma, bonitinho, cheirosinho e charmosinho para vocês estudarem, certo? Então, até a próxima aula, crianças. São aí quase 15 minutos de aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e obrigado a todos pela compreensão, certo? Qualquer dúvida vocês podem estar mandando no grupo, no PV, falar assim, professor, eu não entendi direito o valor posicional, não entendi direito ali classes e ordem, mas eu quero aprender. Então,
mande um vídeo explicando aí basicamente aí tudo para mim, que eu ajudarei da melhor forma possível, ok? Então até a próxima aula, até o nosso próximo conteúdo. Valeu, crianças. Tchau, tchau.